pessoal. Puxa, quem vê as aulas aí vai perceber. Eu achei um remédio para rinite. Espero espirrar menos e ficar menos aflito enquanto eu falo, tá? Peço desculpa mais uma vez aí pelos outros 2 vídeos que eu tava muito inquieto por conta da coriza e dos espirros, né? A irritação nos olhos, tá bem? Esse conteúdo que a gente vai analisar aqui agora, a gente já falou dele antes, né? Eu já falei nas aulas por streaming, o professor Sérgio Gadelha já havia comentado em alguns slides anteriores, mas ele faz, né, referência às citações, tá? Referências bibliográficas, nosso rodapé, tá bem? Vocês vão perceber nos slides que é muita informação, são muitos slides. Mais uma vez eu vou tentar ser um pouco mais rápido, né, e conciso no que eu estiver mostrando para vocês, tá? Para não ficar cansativo, para de alguma maneira vocês conseguirem absorver da melhor forma. Eu acho que exemplos maiores servem para a gente quando a gente está com um problema na nossa frente e muito concentrado para tentar resolver ele, né? Aí a gente busca exemplos e com isso aumenta a utilidade desses exemplos. Eu simplesmente ficar mostrando eles para vocês, eu acho que vocês vão acabar não prestando atenção, não assimilando é uma coisa natural, tá bem? Já comentei várias vezes como a gente costuma fazer na economia, citações, vale a pena a gente rever. Vou tentar passar de maneira pragmática aqui os slides, tá? Então, só um segundo aqui. Tá? Como escrever os textos científicos, né? Como são essas citações, como são notas de rodapé. Tá? Tem aqui as visões do linguista, né? Que é o Humberto Eco, tá? Quem é nosso público interessado, os termos técnicos que a gente vai utilizar ou não. Tá? Então é importante, definindo bem todos os termos técnicos usados como categorias teóricas principais do discurso, não considerar que o nosso leitor tenha feito o mesmo trabalho, ao qual nos debruçamos, né? Uma coisa um tanto óbvia. Tá? Como falamos, a gente vai utilizar sempre parágrafos curtos e bem distribuídos, né? Observando o público-alvo, então, para a sociedade em geral, parágrafos curtos, para um público especializado, parágrafos mais detalhados e às vezes mais longos, visando construir novas argumentações, porém sem ser um texto prolixo, né? Isso a gente vê muito em outras áreas, e a economia, acho que, enfim, é que eu conheço poucas outras áreas, né? Mas a economia pune muito o texto prolixo, tá? Então, ficar colocando advérbios e tal para aumentar o texto não é uma coisa bem vista em economia, né? A gente é premiado por fazer texto curto em economia, tá? É o contrário é quase um contrassenso do que a gente vê no mundo afora, tá? Mas os argumentos têm que estar bem redondinhos, bem encaixadinhos, né? Mas sem redundâncias e grandes espaçamentos nas ideias, tá? Então, sempre abrindo parágrafos, pois torna o texto mais fluido. Então, a gente tem isso na economia também, vocês vão perceber, pesquisando, que os parágrafos costumam ser mais curtos do que a gente vê em outras áreas. Escrever o que vem à cabeça para não perder as ideias, porém apenas como rascunho inicial, é uma maneira de se organizar isso. Usar o orientador como nosso primeiro leitor, entregando a ele os primeiros capítulos, depois os restantes. Né? Então, traduzindo novamente porque a gente costuma fazer em economia, e principalmente aqui, né, com economia aplicada. Então, seria o caso da gente fazer um rascunho de introdução, mostrar para o orientador, fazer um referencial teórico sobre a literatura, como ela se desenvolveu desde a década de 60, mostra para o orientador, mostra para o colega próximo, reler, né, e depois mostra o estado da arte, mundialmente falando,
se for o caso, faz as adaptações para o Brasil. Então, dentro de um referencial teórico, a gente vai ter de cerca de 3 páginas, 2 páginas, a gente vai ter que escrever bastante antes para ir diminuindo depois, para se tornar bem encaixadinho, né? O redondinho que a gente fala sempre, tá? Para que fique bem distribuído e com informações que de fato são relevantes, né? Então, iniciar a redação sempre pelo primeiro capítulo, no caso, seção do que a gente faz. Não usar ironia e escrever com palavras de uso reconhecido na área do conhecimento que se estuda, como a linguagem referencial. Definindo sempre um termo ao usá-lo pela primeira vez. Usar nós em vez de eu, né? É visto como mais educado, vocês vão perceber que é mais comum. Na literatura, quando forem pesquisar, é sempre nossos resultados, nós fizemos, tá? Não é eu fiz. É como se fosse sempre uma construção mesmo, um avanço da ciência, tá? Não usar artigos diante de nome próprio, por exemplo, o Manzoni, o Dante, o Stendhal, né? Não usar esses artigos, tá? Não aportuguesar nomes próprios estrangeiros, tá? A menos em casos consagrados, né? Como Tomás de Aquino e Martin Lutero. A visão de cientistas, recomendo o cientista escrever como explicação, clareza, inteireza, imparcialidade, ordem, acuidade, objetividade, simplicidade. Explicação é explicar, considerar as necessidades do seu leitor. Clareza, né? A clareza se apercebe no uso do método científico, nota-se também na clareza com que se escreve o uso de ilustrações para aquilo que se escreve. Inteireza, a maneira de tratar a questão a ser resolvida deve ser compreensiva. Cada enunciado deve ser feito de forma completa. Cada argumentação encaminhada de forma plena, permitindo uma conclusão lógica. Imparcialidade, deixando claros os pressupostos da argumentação usada no texto. Ordem, o autor do texto deve apresentar suas informações ordenadas e organizadas com lógica. Acuidade, se vê quando, ao aplicar o método científico, o autor do texto busca cuidado nas observações, mensurações precisas e um cuidado redobrado na anotação, registro das referidas observações e medidas. Objetividade, muito premiado em economia, pessoal. Tudo que se escreve em trabalhos científicos, todas as afirmações necessitam de provas, comprovações por informações de dados adequados. Simplicidade, as opções mais recomendadas são aquelas que apresentam explicações simples e adequadas à realidade analisada, tá? Coisa simples mesmo. Citações de nota de rodapé. Tá bem? Citação direta, citação indireta, citação de citação. Além do respeito ao uso adequado do vernáculo, isto é, o uso adequado de idioma que se fala, as normas por meio das quais os seres humanos escrevem e se comunicam passaram por transformações e cada vez mais estão padronizadas e normatizadas, com procedimento de uso definidas na grande maioria dos países. Ao se fazer um trabalho, né, de conclusão de curso, produzir um relatório de pesquisa, escrever um livro, um artigo, citam-se muitos textos, pois é a principal maneira de construção do conhecimento. A via coletiva é da construção desse conhecimento. Tal via pode ser feita por meio de citações. É o que a gente faz, né? Então, a BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mostra como deve ser feita essas citações, tá bem? A gente subiu elas no Canvas ali, caso vocês queiram ver, mas acredito que fazendo o referencial teórico, buscando informações na literatura, vocês vão aprender de maneira indutiva, assim, como são feitas essas citações, né? Como é o comum, como se faz essas referências na economia, tá? Na ciência e depois na economia. As citações são informações usadas no texto do autor, retiradas de textos de terceiros, tais como parágrafos inteiros, gráficos, figuras, imagens, que são protegidas por direito autoral, né? É aquilo que eu falei já 1000 vezes, o professor Sérgio também já falou 1000 vezes, né? Na economia a gente costuma usar conclusões dos autores, né? Então, dificilmente a gente replica uma frase, né? A gente faz as afirmações que alguém fez antes da gente, né? Alguém pesquisou de maneira muito
muito bem feita, né? Robusta e corroborada, já que a parede atrás de mim é branca. Eu vou citar então que essa parede é branca no meu texto por algum motivo e vou botar ali o fulano, vírgula o ano que ele publicou o artigo dele, tá? Então, quanto mais citações nós pusermos no nosso texto, mais robustez ele tem, né? Mais força tem o que a gente está escrevendo, tá certo? Então, existem, né, citações diretas, citações indiretas e citação da citação, que são os famosos APUDs, né? A citação direta é a transcrição literal de um texto de obra que se vai ser usada. A citação é muito pouco utilizada em economia. Fazendo a pesquisa, vocês vão perceber depois. Então, eu vou tentar não falar muito dela aqui. Citação indireta, tá? Que é o que a gente costuma fazer em economia. A história da parede branca que eu acabei de comentar. Citação livre com palavras do próprio autor para apresentar as ideias de outro autor. E aí eu cito ele. Esse tipo de citação é uma parafrase de uso comum. Tá? A citação direta, e aí no caso da citação, né? Citação direta ou indireta de um texto, porém sem ter acesso à obra original. Usa-se quando não se tem acesso à obra citada. Como isso é muito raro hoje em dia, eu acho que é muito válido, né? Digamos que eu precise afirmar que a parede é branca, mas eu achei um artigo onde o Beltrano citou que a parede é branca citando o fulano. Então é muito mais vantajoso eu ir direto na obra do fulano lá, tá? Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis de encontrar, tá certo? Lembrando que quando o IDP estiver aberto em situações regulares, a gente tem acesso aos periódicos da CAPES lá, tá bem? Vocês vão perceber que muitas das grandes revistas do mundo aí de economia, principalmente aquelas mais teóricas, que eu comentei já várias vezes, elas têm o acesso restrito, né? Aí precisaria de um acesso do IDP para consultar, tá bem? Então, tem uns exemplos aqui de citação direta, tá? É aquela citação clássica, onde a gente bota 2 pontos após o nome da pessoa, né? E bota entre aspas, tem que recuar o texto, também. Aí depois vai botar a fonte no final do trabalho, né? Do artigo. Vocês vão perceber que em economia também a gente quase não utiliza notas de rodapé. Eu tenho trabalhado bastante com administração pública, a administração também utiliza pouco, então vocês vão ver nos journals, né, nas revistas científicas, que na hora de todas elas têm, né, quando a gente vai submeter lá, tem os guidelines, né, for authors. Né, então, ali tem algumas dicas para os autores, e geralmente é evitar o uso de notas de rodapé, tá? Em economia, administração também, se usa muito pouco, tá? É só quando não tem mesmo não tem mesmo como fugir disso, tá? Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu pego o trabalho de alguém é arrancar as notas de rodapé todas, tá? Porque eu faço bastante esse trabalho de readequação para submeter nas revistas. Então, é uma das primeiras coisas que eu faço, é tirar as notas de rodapé, tá? A gente usa muito pouco e eu acredito que boa parte dos pareceristas das revistas pune isso, tá? Então, a citação direta a gente quase não usa em economia, muito raro ver, que é quando há esse recuo, né, diminuição da fonte, como eu estou mostrando no slide aqui. Então, tem o exemplo do próprio Karl Popper, tem o exemplo do Machado de Assis, tá bem? Tem a questão das regras ali, que geralmente a regra da BNT mostra que tu deve fazer um recuo de 4 centímetros, né, diminuir o tamanho da fonte para 10, ao invés de 12, diminui o espaçamento também entre as linhas para 1, tá bem? Mas a gente tem que evitar muito isso, tá? Muito mesmo. Tá? Então, como fazer citações de notas de rodapé, a citação direta será a forma de construirmos o nosso texto, pois ela pode aparecer ao longo de todo o texto, né? Será por meio da citação indireta que poderemos elaborar nosso marco teórico, nossa abordagem metodológica e nossa argumentação ao desenvolvermos as análises de nossos dados. Em síntese, é por meio da citação indireta ou de nossos resumos que construiremos a maior parte do nosso texto. Tá bem? Indireta, pessoal. Indireta. Então, aqui tem um exemplo.
tem o exemplo do Nilson, né, que o Keller, em 2013, nomeou essa corrente de ressonância da MAC, que foi além, preconizando que mesmo ao atingir esse estágio, tá? Então, perceberam esse exemplo 1? Esse é o exemplo mais clássico, né? Então, o fulano, Matias, 2020, disse que a camisa é Bordeaux, será vermelha. Mas em economia vocês vão perceber que o mais comum é esse exemplo 2 aqui, onde a gente faz a afirmação que a camisa é vermelha e depois bota ali, no caso, Keller 2003. Tá bem? Tem um exemplo, não tem por que eu ler ele para vocês. Então, por meio da citação indireta, iremos escrever a maior parte do nosso conteúdo, né, da dissertação, do paper da gente, nosso artigo, tá? Sendo sempre um resumo, uma compilação de vários autores, onde a gente vai citando quem escreveu antes da gente essas afirmações. Dado o uso constante das citações de citações no nosso texto, quando houver, que a gente não tiver como fugir delas, a gente precisa mencionar que é a citação da citação, tá? Mas vejam, tentem evitar isso, é só em casos que não há como fugir, tá? Então, dado o uso constante das citações de citações no nosso texto, é necessário conhecermos duas abordagens da redação para tornar rápida e racionalizada essa utilização. A forma pela qual iniciamos essas nossas paráfrases, como racionalizamos a redação dessas citações por meio do uso conjunto, compilado de vários autores. Tá? Então, exemplo de citação de citação, retirado do Medeiros e Tomás, de 2017. Conforme afirma o autor X, 2000 e tal, o barroco se caracteriza por, para fulano de tal, em 2000 e tal, a arte contemporânea é tal. De acordo com o fulano de tal, a influência clima. Tá? Então, mas percebam que a gente vai usar muito pouco, então não vamos atender, porque eu não quero influenciar vocês sem querer, tá? A fazer esse tipo de citação. Aí, no caso de autores com o mesmo sobrenome, buscar colocar uma letra, a primeira letra do pré-nome, né? O primeiro nome da pessoa. No caso ali, Paulo Cardoso, botar Cardoso, vírgula P. Também é muito pouco visto. Tá? É mais norma mesmo a BNT do que, de fato, perceber na prática. Tá? Então, citações indiretas desse mesmo autor. Tá certo? Então, é o caso dos apud, né? Que é o citado por, que vem do latim, né? O fulano que citou o Beltrano. E aí eu apresento a ideia dele. Bem? Não vou me atender muito a isso, atentar muito a isso, porque além de ser cansativo para vocês, ver pouca utilização na economia, pode, de alguma maneira subliminar, né, influenciar alguém. Bem? Depois vai dar um trabalho muito grande tirar isso na hora de submeter para alguma revista, porque se vocês não fizerem, o parecerista da revista vai pedir. Quase com certeza. Tá? Então, quando tem o caso de fazer artigos da pessoa, né, do mesmo Tocantino, como é o exemplo aqui, do mesmo ano, então aí sim é muito útil a gente fazer o 1995A, 1995B, né? Então, digamos que eu tenho a benção agora de publicar um paper que eu estou terminando de commodities metálicas e entre o meu paper de commodity energético, caso alguém vá citar o Matias, é Tessman 2020A e Tessman 2020B, né? Caso sejam duas afirmações, mesmo que... Claro, isso é muito improvável acontecer, né? A pessoa teria que publicar 2 artigos num tema muito próximo, no mesmo ano, né? Mas caso aconteça, né? Existem muitos pesquisadores que publicam muito, né? E conseguem ser proeminentes nisso. Tá? E essa utilização da letra após o ano é muito recomendada, tá? Precisa ser feita. Citação da citação, aí tem uns cuidados aqui a mais também, tá? De novo, né, a apresentação de citação direta, não vamos nos atentar a ela, tá? A ABNT é muito enxuta nas definições dos termos constantes em suas normas. Então, eu acho que vale a pena a gente ver ela muitas vezes, mas eu acredito também que
a gente acaba percebendo ao ler os artigos, né? É uma coisa que a gente aprende na prática. Vendo o artigo, essas coisas vão, de alguma maneira, sendo absorvidas por nós, né? Mesmo que a gente esteja atento ao conteúdo, às afirmações que o autor fez no artigo, a maneira que ele expôs isso vai sendo captado por nós, né? Mesmo que não seja a nossa principal intenção. Vocês vão perceber isso também. Tá? E aqui são o caso de algumas notas de rodapé, né? Que tem as notas, o sistema numérico de chamada, né? Geralmente é utilizado em autor. Por exemplo, o autor do artigo, né? O artigo principal é o notebook branco, nome do autor, fulano de tal. Aí tem um umzinho acima e esse umzinho acima vai levar uma nota de rodapé que diz onde ele trabalha, né? Por exemplo, ele é professor de mestrado em economia do IDP, tá? Isso é uma... Mas, assim, ao longo das citações em economia é muito raro. Tá bem? Vocês vão, mais uma vez dizendo isso, vocês vão perceber à medida que vocês forem fazendo pesquisa dos temas aí que vocês tiverem interesse. Tá? Notas bibliográficas, notas explicativas, né? Então, as notas de rodapé são observações complementares, as paráfrases, resumos, citações diretas, citações indiretas e as citações de citações, quando se precisa fazer explicações adicionais ao corpo do texto que está escrevendo sem torná-lo longo e prolixo, visando obter, então, fluidez no que se está escrevendo e tornar mais dirigível ao leitor. Tais observações complementares são assim chamadas de notas de rodapé, por estarem localizadas, óbvio, abaixo da página, tá? Não utilizamos em economia, muito pouco, tá? Então, aqui tem algumas normas de como utilizar elas, né? Notas de referência, notas explicativas, tá? A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ser numeração única, tá? Tem algumas normas da ABNT aqui. Eu estou falando esses slides como se eu estivesse na sala com vocês, tá bem? Então, certamente não ia estar apresentando tudo. Mas as dúvidas vão ser recorrentes, né? Já por isso estou fazendo dessa maneira, já porque a gente vai ter mais um encontro ao vivo ali, onde a gente pode conversar sobre alguns desses pontos aí que eu posso ter passado despercebido, tá? É isso aí, sobre as normas da ABNT. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Isso aí. Aí a gente vai para outra parte, né, que é referência bibliográfica. Acredito, pessoal, eu tenho falado desde o início, né, o quanto a academia de economia mantém, né, um certo procedimento padrão. Vejam, acho que eu mostrei para vocês 4 ou 5 artigos, acho que tinha um meu, né, que não saiu, e 4 artigos que saíram, né, e todos eram muito diferentes uns dos outros dentro da economia, né, um com finanças públicas, outro finanças de mercado, outro com tributo, um de avaliação de política pública, tá? Então são vários subtemas dentro da economia, mas todos seguem o padrão, né? E o referencial teórico nesses artigos é sempre o texto único, onde se faz as afirmações e depois abre os parênteses de quem não fez essa afirmação antes de ti, né? Tá certo? E quanto mais pessoas, se eu estiver afirmando que o copo é redondo, quanto mais pessoas eu boto após essa afirmação do copo ser redondo, por exemplo, fulano 2020, fecha parêntese, ciclano 2014, fecha parêntese, abre parêntese, Beltrano 2012, fecha parêntese. Então, o sinal que 3 pessoas já tinham, de alguma maneira, corroborado, foi corroborado na academia, que o copo é redondo, tá? Então, por isso é importante. Fazer 2, 3 citações após uma afirmação, né? É muito premiado, eu acredito. Muito bem visto na academia de economia. E vejam, texto único, tá? Vocês vão perceber isso lendo, que é muito raro ter aquela citação direta, então quase não se vê, e aquela citação onde diz que o Tessman 2020 disse que o copo é redondo. É muito pouco visto em economia, tá certo? Vocês vão perceber isso indiretamente ao pesquisar os temas de interesse de vocês. Aí aqui tem uma questão muito
acho que é muito válido sempre passar por ela, né? Que são as referências bibliográficas. A gente vai usar naturalmente normas da ABNT, né? Aqui no IDP como maneira formal. Mas isso costuma sempre tomar tempo da gente quando a gente vai submeter um artigo, tá? Que é tentar organizar as referências bibliográficas da melhor maneira. Maneira mais usual de acordo com o journal, né? Então, a gente mexe muito com o journal internacional, principalmente nessa área de economia. E muitas vezes eles seguem normas diferentes, tá? Então, a gente sempre tem que deslocar uma atenção aí para essa parte de referências. Nossa, estou falando demais, vou ter que adiantar aqui. Aliás, vou pausar a aula e depois eu sigo outra, tá bem? Valeu!